Concurso Sempre. Inteligência em concursos. Meu nome é Anildo, é um nome muito bonito. Usem para os filhos, né? Eu sempre falo isso. Vocês têm dúvida que nome dá para o seu filho? Dê Anildo. Ele vai lembrar sempre de você com ódio, mas vai lembrar sempre de você. Normalmente as pessoas fazem concurso para banco só para não trabalhar nessa época, né? Para ficar em greve. Eu trabalho em banco há 13 anos, 13 para 14 anos. Eu já trabalhei em várias áreas de banco, onde eu trabalho num banco americano. E o intuito desse material, a gente está começando a fazer um curso, vocês que já fizeram caixa, o que vocês vão ver aqui nessa aula de hoje é exatamente o que vocês já viram na caixa. A grande parte do sistema financeiro é a mesmíssima coisa. Então você acaba não perdendo se você já estudou. Só que o Banco do Brasil, pelo menos no último edital que teve, ele cobra muito menos coisa de sistema financeiro, mas ele cobra algumas coisas diferentes. Tá? Eu estava conversando até com alguns professores, tem algumas coisas que eu vou falar durante a aula com vocês, que são coisas que não estão na apostila porque nem estavam no edital, mas são coisas que já se discute há muito tempo de colocar em edital de banco. Tá? Como o sistema financeiro é uma coisa que está fora do mundo, alguém trabalha em banco? Que eu não perguntei. Trabalha onde? No Banco do Brasil, sou terceiro. Terceiro? Você faz o que lá? Tecnologia. Bom. Você? Trabalha onde? Trabalha no Itaú. Em que área você trabalha? Comercial. Em que agência? Trabalho em PAB, né? PAB da qual? Da Assembleia Legislativa. Quem cuida dos PABs ali? Não é a Bernadette, né? É Berna? É. Conheço bem ela. Trabalhei no Itaú 13 anos. Dos 13 que eu trabalhei, 13 no Itaú. Principalmente no Banco do Brasil, essa é uma dos testes que vocês vão ter que fazer. Você já tem CPA? Depois que você vira bancário, principalmente no Banco do Brasil, diferentemente da Caixa, você vai ter que tirar algumas outras certificações. E muito do que vocês vão aprender aqui, vocês vão usar nessas certificações também, que é CPA 10, CPA 20, CEA, CFP, o que vocês decidirem fazer da vida, tá ok? Como que eu gosto dessa aula para vocês? Principalmente essas primeiras duas aulas. Eu não quero que vocês decorem o que está aí, porque senão vocês levam esse material, vão embora, leem e vão fazer a prova. Só que se você não entender o contexto do todo, quando vai chegar mais para frente, vai afunilando as informações, você não vai entendendo muito bem. Então, por exemplo, o Banco do Brasil não cobra nos concursos economia. Não tem nos editais muita coisa de economia. Como a Caixa cobra, a gente teve algumas aulas de economia. Pode ser que no próximo tenha. Então, quando eu vou dando aula sobre sistema financeiro para vocês, mesmo que não esteja no edital, eu vou passando essas informações para vocês. Ok? Pode ser assim? Fiquem à vontade em perguntar, a gente vai estar filmando essa aula, não tem problema algum, a gente vai estar respondendo qualquer dúvida que vocês tenham. Maravilha? O que é sistema financeiro para vocês? Você sabe o que é o sistema financeiro ou não? Qual que é o primeiro passo para entender ele? Ótimo. Nós temos 2 aulas. Só para vocês saberem, eu adoro contar minha vida, né? Eu abro ela. Hoje eu acordei às 4 da manhã. Estou até agora acordado. Então, também estou na vibe pirado de vocês. Pilhado. Oi? Então, o banco está de greve, mas bancário não faz greve, tá? Só para vocês saberem. Então, vamos lá. Qual que é o contexto de sistema financeiro? É uma coisa muito básica. Eu pego a pessoa que tem muito dinheiro e vou levar para as mãos de quem não tem dinheiro. Eu posso emprestar dinheiro, eu posso imprimir dinheiro em casa, eu posso fazer esse tipo de operação? Sim ou não? Não, é impossível. Você não tem impressora de dinheiro, você não pode emprestar dinheiro para uma pessoa legalmente, cobrar juros dessa pessoa, você não tem essa função. Então, o sistema financeiro de contrapartida é a ideia de pegar dinheiro de quem tem mais para chegar nas mãos de quem tem menos. Ok? Num primeiro momento, você vê isso com uma forma muito simples. Eu simplesmente pego o dinheiro que eu tenho, empresto para você, a gente combina um preço e está tudo certo. Só que isso hoje, por legislação, é crime. Isso chama-se agiotagem, se eu fizer isso para você. Não quer dizer que eu não posso te emprestar. Eu posso te emprestar, declarar até isso no imposto de renda, colocar como mútuo, a gente acerta isso, não tem problema nenhum. Tem pai que empresta para filho, tem toda uma conversa sobre isso. Mas dentro da estrutura que vocês vão estudar para o concurso, a gente vai entender como é que eu pego esse dinheiro daqui, de quem tem mais, e faço chegar na mão de quem tem menos. Só que aqui eu estou falando da base, onde eu tenho basicamente as estruturas de bancos, de financeiras e outras instituições que fazem isso.
O que nós vamos começar agora é olhar a coisa de cima. Como que tudo é estruturado lá de cima? Como que funciona esse sistema? Quem coordena esse sistema? Quem faz com que esse sistema financeiro funcione? Como que eu faço para colocar mais dinheiro no mercado ou como eu faço para tirar dinheiro do mercado? Vocês acompanham política ou não? Vocês estão vendo debates? Debates são coisas bacanas. Programas de comédia, né? A Praça é Nossa, Zorra Total, debate. Tudo assim, não nessa mesma ordem, mas programas de comédia bacana. E os caras ficam discutindo economia, eles ficam falando números. É engraçado isso, né? A inflação é tanto, o juro é tanto. Vocês sabem o que isso influencia a vida de vocês? Quem decide isso? Quem manda nisso? Vocês têm ideia ou não? Você tem CPA 10? Deve saber. Vocês têm que saber isso para a prova. Porque na prova é isso que eles vão perguntar. Por mais que a prova, se vocês pegarem os exercícios da Sesgran-Rio, quando ela, que é normalmente a banca que faz as provas do Banco do Brasil, eles não têm economia, por exemplo, na pergunta, mas eles falam assim, ó, quem decide a taxa de juros? Quem define inflação? Então, o que eu vou fazer nessas explicações ao longo dessas aulas é tentar casar isso com um pouco de entendimento de economia, para que se algum momento isso cair na prova lá na frente, ou começar a cair título público, por exemplo, que é uma cobrança, vocês entendem como é que funciona. Tá ok? Ok. Bom, se eu tenho um sistema financeiro, eu tenho uma ideia de dinheiro, como é que eu faço para criar regras sobre isso? Eu preciso de alguém que defina essas estruturas. Então eu tenho que ter um órgão sempre que vai chegar na economia, que vai seguir o mercado, que vai, sei lá, ter alguma ordem de alguém que vai definir como que vai ser feito essa gestão desse sistema financeiro nacional. Maravilha? Dentro desse órgão máximo, que vai estar, obviamente, agregado ou um governo, ou uma gestão, ou um ministro, essa estrutura vai definir como vai funcionar a economia. Ela vai definir como é que eu vou distribuir o sistema financeiro. Porque quando a gente fala de sistema financeiro, muita gente pega banco. Sistema financeiro não é só banco. Porque banco, o que a gente está acostumado com banco? Banco do Brasil, Caixa Econômica, o Itaú, Citibank, Santander. Mas não é só no banco. Vocês emprestam dinheiro só no banco? Não, onde é que você pode emprestar dinheiro? Dá o nome de uma financeira qualquer. Crefisa. Cartão de crédito, por exemplo. Cartão de crédito é uma instituição financeira. Você pode comprar o cartão de crédito num banco ou você pode receber o cartão de uma outra instituição. Existe tanto o emissor do cartão de crédito quanto a financeira que faz isso. Vocês querem comprar uma casa. Vocês vão financiar essa casa. Vocês podem financiar tanto num banco quanto numa empresa que financia a casa. Vocês podem trabalhar numa outra... Alguém trabalha em alguma empresa grande? Vamos lá. A pergunta clássica que eu adoro. Alguém trabalha além de você? E você? Você trabalha. Então temos 4 que trabalham. Não é comum trabalhar. Onde você trabalha? Trabalho... Se tiver vergonha de contar, se não puder... História, né? Na parte fiscal... Fiscal, história de advocacia? CS. Não, Tem muitos? contábil. Contábil. Bacana. Tem algumas coisas que eu vou falar que você vai gostar. Que empresa é? Farm Hill. Além dela que trabalha então eu vou perguntar aqui para ela. Ela trabalha numa empresa, tudo bem que é financeira, mas vamos imaginar que não fosse uma empresa. Dentro da instituição grande que ela trabalha, ela recebe um valor de previdência privada que a empresa guarda esse dinheiro para ela, que pode ser no seu escritório, que pode ser na sua empresa também. Quem faz a gestão desse fundo de previdência pode ser um banco, como um banco que tem uma carteira de seguro e previdência, uma seguradora, ou diretamente uma seguradora. Então, quando vocês pensarem em sistema financeiro, não pensem em banco, pensem em uma coisa muito mais ampla. Então, eu sempre brinco quando começo essa aula, que eu começo pelo universo todo, e depois eu vou diminuindo, até chegar na instituição que comumente nós vemos na rua, que são os bancos. Ok? Ok. Se eu tenho uma estrutura que eu tiro o dinheiro de quem tem mais e coloco na mão de quem tem menos, então o sistema financeiro ele é composto por o quê? Por instituições, como eu falei, várias instituições totalmente distintas. Ele é composto por sistema, porque a coisa não é uma bagunça. Na prova do Banco do Brasil, diferentemente da Caixa, não cai esses sistemas. Mas eu vou falar de alguns deles porque 2 sistemas especificamente caem na prova. Tá? Mas não a parte da SPB, sistema de pagamento, isso não cai na prova, pelo menos
nos últimos editais, mas eu vou falar sobre alguns deles. Então, basicamente, está aqui, ó, conjunto de instituições e instrumentos financeiros que possibilita transferir recurso e criar condições e valores imobiliários. Professor, tenso, me perdi total. Viajei. Como é que é o teu nome? Marineide. Marineide. Posso chamar você de Mari? É intimidade. Gente, eu estou um pouco travado porque estão gravando e não posso falar palavrão. É difícil para mim não falar fudeu, né? Então vamos lá. Mari. A Mari está lá no banco e você é um cara que tem uma propriedade de recurso financeiro sobrando. Você vai lá na agência da Mari com dinheiro a mais. E você coloca o dinheiro para a Mari. E você fala, Mari, eu quero guardar esse dinheiro num instrumento com liquidez, que eu possa tirar a hora que eu quiser, e eu quero ser conservador. A eleição é semana que vem, não quero correr muito risco. O que a Mari vai fazer? A Mari vai oferecer para você um investimento, ele vai te dar algum instrumento financeiro para que ele pegue esse dinheiro. A Mari aqui entenda ela como um banco, tá? Ela vai pegar esse seu dinheiro e vai entregar para você um instrumento financeiro que vai remunerar esse seu dinheiro. Tá claro isso para vocês? Qual é o instrumento financeiro? Pode ser uma poupança? Pode ser uma poupança. Perfeito. Ela pegou e colocou seu dinheiro numa poupança. Pode ser só poupança? Pode ser alguma outra coisa, Mari? Pode ser um CDB. O que é um CDB? É um título, um certificado de depósito bancário, emitido pelo banco que a Mari trabalha, em que ele fala o seguinte para você, a partir de hoje, você tem um título em meu nome e eu vou te pagar uma rentabilidade XYZ. Não vou entrar no mérito do produto. Então, a partir de agora, o seu dinheiro... Como é seu nome? Reginaldo. Do Reginaldo. O seu dinheiro entrou no banco através de uma instituição e de um instrumento financeiro. Então, você tem uma aplicação no banco. O que o banco vai fazer com esse dinheiro? O banco recebeu o teu dinheiro e vai te pagar uns juros por mês. E o que a empresa faz, você vive de serviço. Você vende o serviço no teu escritório. Você também vende serviço. O banco faz a mesma coisa, só que o banco consegue juntar serviço e produto. O banco conseguiu vender um produto para você. Só que se ele vender um produto para você e te remunera sobre esse produto, e o bem maior de uma instituição financeira é dinheiro, o que ele vai fazer com o teu dinheiro? Ele vai levar para casa fofo, vai ficar olhando ele. Oh, teu dinheiro. Não. Ele vai passar para frente em cima disso. Como é seu nome? Gisele. Você é casada, Gisele? Solteira? Solteira. Indiscreta pergunta, eu sei. Farei perguntas mais indiscretas ao longo do tempo, sem problema. A Gisele foi lá no banco falar com a Mari. Falou, Mari, eu tenho um sonho. Eu lembro uma vez, minha mulher um dia chegou para mim e falou, amor, homens casados, pergunta nunca a ser feita para uma mulher, o que você quer de presente? Fudeu. Agora é a parte que ele corta. Ela virou bem e falou assim, amor, eu quero assim, um negócio que é o sonho da minha vida. Pensei, né? Um carro, uma casa, uma joia, uma coisa que você poderia ter atendido ela. O que ela queria? Uma escova progressiva. Olha que lindo. Mas é que isso faz 15 anos atrás e era louco de caro na época. Mas você tinha um sonho. Qual é o seu sonho? Meu sonho, eu só não consigo dizer. Não, mas assim, de compra, um sonho de bem. De compra é financiar um apartamento. Você quer comprar um apartamento. E olha que lindo. O banco tem que pegar o dinheiro da poupança do nosso amigo Reginaldo e, por lei, ele tem que transferir esse dinheiro para crédito imobiliário. Então, o banco vai pagar de remuneração lá para o Reginaldo, do outro lado, uma remuneração média de TR mais 6, não importa aqui qual é a lógica, só que ele vai pegar esse dinheiro do Reginaldo e vai emprestar para você, que tem menos dinheiro, chamado crédito imobiliário, onde você vai remunerar o banco com uma média hoje de mercado de mais ou menos 9%, de 9% a 10%, tá ok? O banco fez o quê? Ele usou o dinheiro dele para isso? Não necessariamente, nesse caso não. Ele pegou o dinheiro de quem tem mais e emprestou para quem tem menos. É assim que funciona em banco. Pô, mas é todo o dinheiro que o banco capta que vai fazer esse sistema aqui? Não.
Na prova de vocês não se preocupem com isso. Eu vou explicar alguns produtos aqui, vou pincelar, vocês podem anotar, podem desenhar, que se porventura lá na frente mudar o edital, vocês já mais ou menos encaixam essas coisas novas onde que ela cai. Mas o que realmente o sistema financeiro faz é isso aqui, pegar instituições, criar instrumentos financeiros e fazer com que esse recurso de quem tem mais chegue na mão de quem tem menos. Tá? Não é programa de governo isso aqui, tá, gente? Isso aqui é instituição financeira, que para muitos é o karma e o mal do seu país. Mas se você não pegasse isso aqui com o banco, você pegaria com quem, né, fia? Né? Não dá para emprestar no BNDES, né? Não dá para aplicar lá. Aliás, dá para aplicar no BNDES. Agora alguns clientes podem. Só que para isso ser organizado e não ser uma puta zona, que não dá para todo mundo emprestar de qualquer jeito e captar de qualquer jeito, existe uma estrutura para que isso aconteça. Então existe uma estrutura macro e existem subestruturas embaixo dela. O que nós vamos tratar nessas duas aulas, na aula de hoje e na aula de sexta-feira, que eu vou ter que seguir um pouco esse cronograma, é a ideia de como funciona todo o sistema financeiro e mais uma outra estrutura chamada Copom. É isso que eu vou tentar fazer com vocês nesses 2 dias. Então, vocês não podem terminar a aula de sexta-feira sem entender isso, porque teoricamente as próximas aulas eu não vou voltando. A ideia é fechar em módulos, perfeito? Muito bem. Quando eu tenho um sistema financeiro dividido entre entidades normativas, supervisoras e operacionais, que isso é o clássico, o operacional vocês podem cortar aqui para o Banco do Brasil, porque nos editais do Banco do Brasil anteriores não cai operacionais. Eu vou falar delas, porque essa aqui é uma entidade operacional. Esse aqui é um exemplo de entidade operacional. Eu vou falar de algumas só para vocês saberem quais são e como funciona isso. Tudo bem até aqui? Ok. Alguma dúvida, questionamento, indagação, crítica ou sugestão? Maravilha. Bom, o que as instituições normativas fazem? O próprio nome já está falando, ela cria norma. Então ela vai ser responsável por definir políticas e toda a diretriz do sistema financeiro. Só que olha a pegadinha de prova, todo mundo que já fez prova de concurso de banco ou não? Não. Os caras, até quem vai fazer depois CPA, alguma coisa assim, os caras adoram perguntar isso. Instituição normativa, ela não tem função executiva. Quer dizer o seguinte, ela manda fazer, mas ela não faz. Não executa nada. Isso é muito comum cair em prova e muito comum a pessoa, na pressa, não presta atenção. Se eu vou criar normas, se eu vou criar diretrizes, se eu vou falar como é que faz, eu delego para que alguém faça. Eu vou dar exemplos de leis, de estruturas, quem que faz, quem não faz, a gente vai falar sobre isso. Mas isso aqui eu quero que vocês grifem. Sem função executiva. Para a prova de vocês, para o que cai normalmente em edital. Ui. Normalmente é Conselho Monetário Nacional. A parte de Conselho de Previdência Complementar e privada e Previdência não privada, isso não caiu e não cai na prova do Banco do Brasil. É só para vocês saberem que existe. O que cai na prova de vocês é esse aqui, ó, Conselho Monetário Nacional. Agora começa a maldita sopa de letra. Primeira coisa que vocês têm que lembrar, Conselho Monetário Nacional. Esse é o órgão máximo, Ultra Blaster, tocha, é a mãe de vocês, você que é casado é a sua esposa, ok? Sua esposa é o Conselho Monetário Nacional, que é ela que manda na sua casa. Apesar de você dizer para os amigos que não é. Mas a palavra última sempre é minha. Sim, embaixo da cama, né? Sim, senhora. Ok? Coloque isso na cabeça e tomem cuidado. A maioria das perguntas, quando chega lá na frente, cai sigla. Ah, mas sigla é fácil, é Conselho Monetário, tudo bem. Depois tem uma outra que começa com C também. E tem um M também, mas aí tem uma outra letra no meio, que eu já vou falar com vocês. Se vocês entenderem o macro, quando vai, o topo, depois a gente vai abrindo, vai ficando mais simples. Muito bem. As entidades supervisoras, o que elas fazem? O próprio nome diz. Elas supervisionam. Só que elas é que fazem a instrução executiva. O Conselho Monetário Nacional é o exemplo do órgão máximo da economia, mas em nenhum momento ele faz alguma coisa que execute. Quando eu vou falar em execução, ou quando eu vou falar
de normatização, eu vou lembrar de instituições supervisoras. Outra coisa que essas instituições costumam fazer, olhando o macro da instituição, elas têm o poder e a obrigação de fiscalizar toda a instituição que está sob responsabilidade dela. Quem fiscaliza se um banco emprestou dinheiro do jeito que o Banco Central mandou, depois eu vou falar um pouco mais sobre isso, não é o Conselho Monetário Nacional, é a instituição supervisora, que no caso é o Banco Central, um exemplo de instituição supervisora. Ela também pode criar normas, sim ou não? Ali eu sei que está escrito que sim, mas sim ou não? Sim. Sim. Isso é outra coisa que normalmente erram. A instituição normativa não executa, mas a instituição supervisora, ela executa e pode criar normas. Porque acontece o seguinte, quando eu vou criar normas macro, eu vou falar de Conselho Monetário Nacional, mas quando eu vou falar de normas que são exclusivas a algumas instituições, as instituições supervisoras que fazem isso. Isso poderia ser exemplo de como é feita a cédula do dinheiro? Sim. Da moeda que termina, mas o Banco Central que dita as regras? Sim. Ou não? Ó, só que vou dar um exemplo para você. O Conselho Monetário Nacional, ele tem o poder de dizer quanto de dinheiro ele quer que tenha no mercado. Mas em nenhum momento ele põe dinheiro no mercado ou tira. Quem faz essa função é o Banco Central. Só que o Banco Central, quando vai tirar ou colocar dinheiro no mercado, ele pode ditar uma norma de como que ele vai fazer isso e como que a ponta lá de baixo vai receber ou não esse dinheiro. Exemplo, todo banco múltiplo, todo banco comercial, todo banco múltiplo com carteira comercial e todo banco comercial tem por obrigação pegar parte deste dinheiro que está aqui e não emprestar. Ele é obrigado a pegar esse dinheiro e guardar lá no Banco Central. Quem define o percentual disso? Quem guarda esse dinheiro? Como é que recolhe-se isso? Aqui é uma função normativa do Banco Central junto com o Conselho Monetário Nacional. É aquele depósito compulsório. Perfeito. Que o governo acabou de liberar, pedindo que os bancos diminuam o compulsório e coloquem mais dinheiro para empréstimo, que os grandes bancos falaram que não iam fazer isso. Bom, a ideia é que você tenha regulamentação para toda a estrutura e entidade que esteja operando no sistema financeiro nacional. Eu vou contar um negócio para vocês que talvez vocês não saibam. Vocês sabiam que o sistema financeiro brasileiro é um dos mais eficientes do mundo? O sistema bancário brasileiro é um dos mais eficientes do mundo. Vou dar um exemplo para vocês. Vocês conseguem transferir dinheiro de uma conta de um banco para a conta de outro banco no mesmo dia? Sim. Para nós é tão fácil responder sim, né? Quem é mais novo que responder sim. Já nasceu com isso, já nasceu com tablet, já nasceu com celular, com touch. Eu não, eu vim da época que a TV, eu jogava Atari na TV preto e branco, então não era tão comum. Na maioria dos países do mundo não se faz isso. Eu trabalhava no Sicredi, trabalhei no Sicredi durante 4 anos. Por ser uma cooperativa de crédito, o nosso regional ele foi convidado para ir para a Suíça para participar de uma convenção de cooperativas de crédito. E ele foi destaque por explicar como funciona o nosso sistema de transferência aqui no Brasil. Tem uma coisa maluca no Sicredi. O Sicredi é uma instituição que ela é a ponta com o cliente, ela que faz contato com o cliente. Mas o Sicredi em si, ele é um banco de cooperativa, que é uma coisa muito, muito recente, se você olhar na história do Brasil. E aqui no Sul tem muito, né? Sicredi, Sicobi e afins. E são extremamente eficientes no interior do Brasil, só que, não cai na prova de vocês, mas você saber, se fosse nesse caso, desse exemplo da Mari, a Mari poderia oferecer fundo de investimento. O Sicredi não pode. E o CDB a gente não vende, é RDB. É RDB, Recibo de Depósito Bancário. A diferença é só a questão de resgate. O CDB tem resgate imediato, o RDB tem data para fazer essa operação. Não cai na prova de vocês no primeiro momento, tá ok? Então vamos lá, falamos de duas estruturas diferentes. Uma normativa e a outra supervisora. Maravilha? A normativa executa? Nunca. Ela pode executar? Ela pode? Não, nunca. A entidade supervisora, ela pode executar? Sim, ela executa. Mas ela pode criar normas também? Sim. Não esqueçam dessas coisas na prova. Depois eu vou entrando em quais são as instituições, fica mais fácil pegar a regra. Exemplos.
Banco Central, que é o que cai na prova de vocês. CVM, lembra que eu brinquei da letrinha? Omissão de valores imobiliários. Oi? Sim. Toda essa cadeia aqui de baixo supervisora. A parte de SUSEP, Previc, esqueçam, não cai, não, pelo menos no edital do Banco do Brasil, nos últimos não caiu. Cai na Caixa, cai no Banco Central, mas não cai na prova do Banco do Brasil. Tá ok? Essas duas instituições, essa aqui vocês já ouviram falar. Não tem a menor dúvida que vocês já ouviram falar em Banco Central, Bacen, CVM. Vocês já ouviram falar no CVM? Nunca ouviu falar no CVM? Comissão de Valores Mobiliários. Ela está muito mais presente na vida de vocês do que vocês imaginam. E cada vez mais ela estará presente na vida de vocês. Porque a partir do momento que você gera riqueza, em que você faz com que as pessoas guardem dinheiro, ou que você gera crédito na outra ponta, em que eu capto dinheiro para a minha instituição, eu preciso de regra para isso. E quem faz isso é a CVM. E eu vou entrar depois num detalhe. Conselho Monetário Nacional, Bacen e CVM. Basicamente, são essas três estruturas que a gente vai estudar do Sistema Financeiro Nacional em 2 aulas. Basicamente sobre isso que a gente vai falar. Ok até aqui? Maravilha? Bom, entidades operadoras. Não cai, não tem na prova no edital do Banco do Brasil sobre entidades operadoras. Eu vou falar de algumas delas na estrutura quando eu vou falar, porque senão vai ser impossível você entender o que o Banco Central e a CVM faz. Se eu não explicar isso aqui, e vocês entenderem a ponta de baixo, que aí eu não vou entrar no detalhe de cada uma, como a gente entrou na Caixa Econômica, porque não cai. Mas a entidade operadora é aquela que chega até vocês. Você tem conta no Banco Central? Não, você não tem conta no Banco Central. Você compra ações da CVM? Não. Você não compra ações da CVM. Então as entidades operadoras são aquelas que de alguma maneira estão aqui embaixo e faz com que esse sistema financeiro funcione na mão de vocês. Seja na pessoa física de vocês, seja na pessoa jurídica de uma PJ. É isso que elas fazem. O Banco do Brasil, ele é o quê? Uma entidade operadora. Os bancos são entidades operadoras financeiras, bolsa de valores, cooperativas, gestoras de fundos, bancos de investimentos, asset management, todas essas coisas são entidades operadoras. Então, o que elas fazem? Elas são as instituições que vão fazer com que esse recurso, daquele exemplo que eu passei lá do banco, saia do poupador e chegue no tomador. E são elas que prestam esse serviço. Perfeito? Anotaram isso? Tiraram dúvida? Anotaram? Então anotem. Tomem nota. Ok? Exemplo de instituições, não vou colocar, não faz sentido. Uma das coisas que a gente vai falar na outra semana, quando a gente for falar do que cai na prova de vocês, é muito do que funciona câmbio. Então isso é uma coisa que cai no Banco do Brasil, que é uma estrutura bem simples, porém é muito complexo que a gente não faz isso, mas é bem simples também. Esse aqui é o organograma básico, é o que está na primeira folha da apostila de vocês. Organograma básico, Conselho Monetário, as duas grandes instituições executivas aqui em cima e aqui embaixo todas as outras demais que são operadoras. Abaixo do Banco do Brasil, todas ali são operadoras. Sim. O Banco do Brasil responde ao Banco Central. As instituições financeiras também, bancos múltiplos, bancos comerciais, Banco de Desenvolvimento, tudo aqui embaixo. Toda vez que eu vou falar de CVM, está aqui, ó. CBLC, BMF Bovespa, Sociedade de Corretoras. O que gera muita dúvida na gente? Quando eu vou explicar isso aqui muitas vezes em aula. O problema é que a gente não consegue pensar nisso aqui separado. Porque o Banco do Brasil, ele responde ao Banco Central, mas existem áreas do Banco do Brasil, existem estruturas dentro do Banco do Brasil que respondem para a CVM. Porque o Banco do Brasil é uma instituição de banco múltiplo, onde ele tem lá dentro estruturas que vão responder à CVM. Quando eu for explicar sobre CVM, vocês vão
clarear isso para vocês um pouco mais. Ok? Não. No primeiro momento, não. Eu sei, mas eu coloquei bastante para vocês, tanto que eu bati um monte em banco comercial, lembra? Depósito à vista. Eu acabei de falar para ela de cooperativa de crédito. Essas coisas caem. E eu vou falar isso com vocês também aqui. Toda vez. E é a coisa mais fácil que tem no mundo. Só que tem que abrir a caixa no seguinte. Eu vou finalizar essa primeira parte aqui. Maravilha? E já vou falar na próxima um pouco mais para você entender isso. Fechado?